Voltamos a apresentar Construindo a Cidadania. O programa Construindo a Cidadania na Rádio Brasil Atual 102,7 FM Noroeste Paulista de hoje tem um convidado especial. Ele foi reeleito vereador nas eleições de 2012 pelo partido PCdoB na cidade de São Paulo, se afastou do cargo para poder assumir a Secretaria Municipal da Promoção da Igualdade Racial aqui de São Paulo. Para a alegria de todos nós, eu estou ao lado do José de Paula Neto, mais conhecido como Netinho de Paula. Obrigado, secretário, por aceitar o nosso convite e boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a gentileza, né? E esse espaço de poder conversar com vocês, com esse povo querido que nos ouve nesse momento. Secretário, eu sou presidente do Conselho de Igualdade Racial da cidade de Pirangi, interior de São Paulo, e mais do que ninguém eu sei que é muito difícil estar à frente dessa batalha. Inúmeras vezes eu até pensei em desistir, mas quando nós que entendemos a causa, a situação acaba nos fortalecendo e nos fazendo prosseguir. O que o levou a aceitar o convite do prefeito Fernando Haddad? Olha, eu, independente de ser artista e de ter vencido na vida, sei que a minha raça, que a raça negra, é uma raça muito excluída ainda no processo socioeconômico do nosso país. Quando uma pessoa com o perfil do Fernando Haddad, o qual eu fiz parte da campanha para que fosse eleito, né? Eu desisti da minha candidatura atendendo ao pedido do presidente Lula para apoiar a candidatura do Fernando Haddad e ele me chamar para integrar ao seu secretariado, eu me vi na obrigação, no dever de cumprir essa política, que é uma política inclusiva, já que tratar das questões raciais numa cidade como São Paulo não é para qualquer um, é um privilégio poder fazer isso. Poder pôr os dedos nas desigualdades, falar onde os problemas estão acontecendo, tratar da juventude que tem sido morta pela polícia de maneira covarde, né? A quantidade de negros desempregados, a mulher negra na escala econômica que está em último lugar, né? Portanto, poder trazer essa equidade para o município é um privilégio através da política. Foi encarando esse desafio que eu aceitei o convite do prefeito. Em uma entrevista, o secretário disse o seguinte: a gente precisa convencer a sociedade paulistana de que ela é racista. Ela precisa entender que ela é racista. A partir do momento que ela se assumir como racista, ela pode trabalhar isso. Porque a gente perde economicamente, a gente exclui uma sociedade que pode ajudar muito o país. Eu gostaria que o secretário explicasse essa afirmação. Olha, houve muitas controvérsias logo em que eu assumi a pasta da necessidade de existir uma secretaria como essa na cidade de São Paulo. E essa minha fala foi num programa de televisão, na Gazeta, com a repórter, inclusive Maria Lídia, que não entendia se era necessário, de fato, existir uma secretaria para tratar da questão racial. Inclusive com o argumento de que a cidade de São Paulo não era racista, já que já tinha eleito uma nordestina, Luiz Erondina, e também o Celso Pitta, que era negro, né? Essa era a colocação dela, essas eram as palavras dela. E eu contestei, dizendo para ela o seguinte, que uma cidade de igualdade não se faz com exceção. Não é porque elegeu não é porque elegeu um negro, não é porque eu, Netinho, estou secretário, né? Não é a questão do cargo, é a questão de como vivem a maioria dos cidadãos paulistanos. E nesse caso, os jovens estão sendo mortos, né? Os piores empregos são dados à população negra. Mesmo com o nível estudantil comprovado, o negro pega os piores empregos e tem a menor renda. Então, com dados de pesquisa, eu tentei mostrar para ela que uma sociedade que não se assume como racista não vai poder ser tratada. É como um doente, que você percebe que ele está doente, mas ele não se assume como doente. Como é que você vai tratar um doente que não se assume como doente, né? Assim é a sociedade paulistana. Veja, nós estamos hoje dando entrevista num clube, que é o Clube Paineiras, um clube muito tradicional e da elite paulistana, que, mediante a essa entrevista que você acabou de revelar, me chamou para dizer o seguinte: nós não queremos ficar
com o título de racistas. O que a gente pode fazer para ser diferente disso que você falou? Ou seja, o incômodo da palavra racista criou uma possibilidade de criarmos uma parceria. E nós estamos ao redor da comunidade, das favelas que existem próximas aqui, trazendo os jovens para praticar esporte aqui no clube, levando técnicos dos clubes para as periferias para capacitar os professores. É assim que você se trata uma sociedade, né? Não é negando a doença que existe nela. Certo. Secretário, muita gente até hoje não consegue entender as razões das cotas nas universidades. Eu gostaria que o secretário explicasse as razões positivas dessa ação afirmativa, que é motivo de luta de tantos militantes do movimento negro. Sim. Olha, é importante que a gente entenda que dificilmente o Brasil vai conseguir disputar um prêmio Nobel de Física. Mas todas as vezes que existe uma Copa do Mundo, nós somos o país que está entre os 5 melhores ali para ganhar o título, né, de melhor time de futebol do mundo. O porquê essa analogia? É simples. Porque na seleção brasileira não importa a cor, não importa o tamanho, importa o desempenho. O jogador que tem o melhor desempenho faz parte para representar o Brasil. Então, dessa forma, nós somos reconhecidos no mundo todo como um grande time de futebol, aproveitando todas as potencialidades que o país tem. Se o melhor zagueiro é loiro, ele está lá. Se o melhor centroavante é negro, ele está lá. Não importa, nós aproveitamos todos. Agora, num prêmio Nobel de Física, vai ser difícil a gente participar. Porque para entrar na USP, por exemplo, o menino tem que ter um preparo vindo da escola particular. Vindo de escola particular, pressupõe-se que os pais pagaram a escola. Se pôde pagar, já pertence a uma classe diferente. Então ali você tem uma castra, né? Você tem um outro nível socioeconômico que vai ocupar a vaga de físico. Só que são poucos, porque milhares de negros, se tivessem esse tipo de acesso, poderiam estar ao lado desses que tiveram a escola particular para fazer física. E aí sim, nós teríamos altos estudos capazes de promover o bem à humanidade e concorrer ao Prêmio Nobel de Física. Eu entendo as cotas no país como um reconhecimento de que existia no Brasil as pessoas de primeira, de segunda e de terceira classe. Um governo democrático, uma figura como Lula, né? Hoje Dilma, o tipo de governo que nós compomos é um governo que quer um Brasil igual para todos. E as cotas proporcionam isso a uma nação que ajudou a construir esse país, a ter os seus filhos na universidade, ao lado daqueles que sempre desfrutaram as riquezas do país, né? Então pode haver controvérsias, muita gente dizendo que mas não tem mérito porque entrou pela cota. Não é verdade. Os primeiros formandos, nós temos médicos, temos doutores, e os resultados mostram que eles têm desempenho igual ou superior, nunca inferior, né? Então isso caiu por baixo. As cotas hoje são uma realidade, todos já entenderam, no Supremo foi o voto unânime, né? Portanto, é superado. Agora é a gente torcer para que os jovens se apropriem dessa oportunidade, ocupem e não só entrem através das cotas, mas que concluam. Esse é o próximo desafio. Não é só entrar na universidade através das cotas, mas sim você concluir o curso, né? Esse é um desafio que o Brasil vai ter que entender, os homens públicos precisam entender. Portanto, quem era contra as cotas, eu espero que já tenha aí os argumentos suficientes para se tornar a favor. Uma coisa que eu percebo, secretário, eu digo por mim que sou mulher e negra, quando estamos em uma condição social inferior, ninguém se importa com a gente, não nos criticam, as pessoas nos acham até especiais. Mas quando estamos à frente de algo e acabamos tendo sucesso naquilo que fazemos, começam a nos jogar pedra. Eu sou exemplo porque eu sofri muito, mas graças a Deus as coisas melhoraram com o tempo. O secretário já sentiu isso? Acredita que as pessoas gostam de ver os negros inferiorizados? Olha, você tocou num assunto que eu há muito pouco tempo
tive uma experiência de vida já. Mesmo sendo um negro bem-sucedido, pertencendo hoje a uma outra classe econômica, porque a música me deu essa condição. No primeiro ato falho na minha vida, que foi uma agressão que eu cometi com a minha esposa, e que isso foi amplamente divulgado por todo o Brasil, chegou um momento que eu não entendia se as pessoas e as acusações e as maldades que aconteciam eram porque o movimento feminista achava de fato que eu era um machista e que eu agredia, ou se era uma oportunidade de fazer aquele negro em ascensão descer o seu escalão, né? Então teve um momento em que eu comecei a acreditar que eu era tudo que falavam, porque a imprensa pertence a uma elite branca, de olhos azuis, não é? As rádios, os jornais, os jornalistas, a cor, o padrão de beleza do país é europeu. Foi a escolha que foi feita. A gente tenta e trabalha muito para mudar isso. Desde quando eu saí da televisão, nós não tivemos mais um apresentador negro. É importante que as pessoas façam essa leitura. Eu fui o único apresentador negro com programa meu de domingo na televisão nos últimos 10 anos da televisão brasileira. Como é que pode uma coisa dessa? E eu lembro que quando aconteceu esse fato, eu fui para a televisão, eu pedi desculpas, e eu levei inclusive a Maria da Penha no meu programa para discutir e falar que aquilo foi um ato machista, que foi um erro, que eu queria pedir perdão para todas as mulheres. Como homem, eu nunca vi nenhum homem branco fazer isso. Nenhum homem branco que agrediu uma mulher ir para a televisão e fazer o que eu fiz. Eu fiz. Mas isso virou o maior pesadelo. Era o que eles mais usavam contra mim. Então eu lembro que em um evento uma mulher negra chegou a falar para uma mulher do movimento feminista. Ela falou assim: olha só, vamos fazer o seguinte, dos homens negros cuidamos nós, cuidem vocês dos homens brancos, porque nenhum homem branco foi na televisão para fazer o que ele fez. Ali eu me senti protegido e ao mesmo tempo eu entendi que todos os xingamentos não eram uma revolta pela questão feminista, era uma oportunidade de rebaixar um homem negro que chegou aonde chegou, que teve 7.800.000 votos e foi o homem negro mais votado da América Latina, né? Que é um grande privilégio. Portanto, o que você disse é verdade, mas a gente não pode ficar preso às críticas e muito menos se fazer de coitado, né? Porque contra o talento não há resistência, né? É o talento que minimiza todas as críticas. Secretário, o maior problema social que os negros enfrentam é justamente a dificuldade para ter bons empregos. Nós vemos que melhorou muito, mas tem muita coisa para se fazer. O secretário poderia dizer o que tem feito ou o que pretende fazer para a cidade de São Paulo a este respeito? Sim, não é à toa que a gente tem promulgada desde 2003 e vem timidamente se efetivando a Lei 10.639, né? Essa lei, ela faz com que os entes públicos incluam na educação infantil e juvenil o ensino da história da África na sua base, né? A africanidade, ou seja, qual é a contribuição dos africanos no Brasil e a contribuição dos negros afro-brasileiros, né? Isso traz uma autoestima muito grande para o nosso povo e é uma forma diferente. Você está reinventando, você está recontando o Brasil, né? Você vai ter uma geração de brancos e negros valorizando uns aos outros, coisas que nós não tínhamos. O negro sempre era vinculado ao Saci Pererê, né? Era o livro do Pedrinho contando as histórias, falando, chamando a tia Anastácia de macaca. Não é assim? Então, a figura do Saci Pererê, a figura do macaco, a figura do negro chicoteado, era sempre isso que era retratado. Eu acho que essa lei, ela vem trazer a história de nomes que ajudaram a construir o país, sejam escritores, médicos, engenheiros, vem trazer autoestima, não só para a juventude e para as crianças negras, mas para o branco que desconhece a história, porque foi contado para ele de maneira diferente. Essa lei é a principal bandeira que nós estamos implementando aqui no município da cidade de São Paulo, através da capacitação de professores, a criação de gestores e a distribuição de material com a qualidade aprovado pelo MEC para a rede pública de ensino.
É isso que a gente espera que a maioria dos prefeitos, né, que os movimentos negros organizados no país batalhem para que essa lei seja implementada na sua totalidade, e essa é a melhor contribuição que um homem público pode dar para a raça negra atualmente. E idealizador da TV da Gente, frequência que exibia conteúdo voltado para a população negra, o secretário disse que pretende usar sua experiência como empresário de comunicação e apresentador de TV para criar um canal voltado para os paulistanos, mas com a visão da população negra. Como seria este canal? Isso foi um amplo debate, uma das poucas exigências que eu fiz com o nosso prefeito, no sentido de que a comunidade negra ela não quer mais ser representada pelo que os outros pensam, mas sim pelo que ela pensa. Tudo que se sabe do negro na televisão ou que se vê do negro na televisão foi algum branco que escreveu. Nós gostaríamos de ter oportunidade de escrever a nossa história da nossa forma. Portanto, ter um conteúdo étnico através de uma operadora a cabo e com incentivo da Secretaria de Cultura, de Educação, e um canal que não seja feito só por negros, tem mais essa questão que é muito importante, mas que leve em consideração no seu conselho a visão étnico-racial, isso é de grande valia, não só para o município de São Paulo, mas esse vai ser um canal e uma frequência e um conteúdo que vai influenciar no Brasil todo. Esse é o desejo, foi a proposta feita pelo prefeito Fernando Haddad e que ele aceitou, né? Resolveu debater esse assunto e nós estamos aí em vias de buscar um consenso. Políticos, todos nós sabemos que não são bem vistos no nosso país. Mas um amigo meu me disse que se não houvesse os bons políticos, a coisa seria muito pior. Existem pessoas que pensam nas outras. Prova disso é você, secretário, que deu certo cantando, apresentando e agora está cuidando desta pasta, demonstrando um exemplo de amor ao próximo, de amor às suas origens. Eu gostaria de parabenizá-lo por isso e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui ao seu lado hoje. Eu não sou jornalista, mas eu estou lutando para construir a cidadania. Muito obrigada, secretário. Toda a nossa região noroeste paulista está ouvindo hoje, agradece e também todos os afrodescendentes estão torcendo para o seu sucesso. Muito obrigada. Nossa, eu que fico feliz. Obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo espaço, né? E é verdade, durante muitos anos nós fomos ensinados a não discutir política, não discutir religião, né? Então, eu acho que essa foi a maior falha do nosso povo e particularmente da nossa raça. Tem um grande líder nosso que diz o seguinte: bom, não me importa o barulho dos maus, né? O tumulto dos maus, mas sim o silêncio dos bons, não é assim? Que é Martin Luther King, né? E é verdade, essa frase é muito forte, as pessoas deviam pensar sobre ela. Tem que participar ativamente, politicamente, tem que valorizar aqueles que valorizam o que a gente pensa, que contribuem com o crescimento da sociedade, com os mais humildes principalmente. Então eu fico muito feliz e estou sempre aqui para abraçar e também para tomar puxão de orelha quando erram, né? Mas eu agradeço muito vocês pelo carinho de todos. Agradeço a todos os ouvintes pela audiência. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço e uma semana abençoada a todos nós. Você acompanhou na Brasil Atual Construindo a Cidadania, um programa feito pelas pessoas que lutam por uma cidade melhor e mais justa, a participação da sociedade no fortalecimento da democracia, da solidariedade e dos direitos humanos. Produção e apresentação, Aline Chaves.